Hoje eu quero falar sobre a experiência do novo nascimento. A experiência do novo nascimento. E quero ler com você o Evangelho de Cristo segundo João, capítulo 3, do Evangelho de Jesus segundo João o apóstolo. João 3, se você está com Bíblia aí, a partir do verso 1. Se você não tem Bíblia, olha lá na tela, porque hoje tem o sem teto, sem terra, sem célula, sem igreja e tem o sem Bíblia também. Mas a gente tem aqui para dar para você. João 3, aqui tem um encontro com Jesus. Jesus encontra um homem, olha só. João 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus era a religião mais severa da época, um homem chamado Nicodemos. Diga Nicodemos. Esse Nicodemos, ele não era uma pessoa qualquer não, ele é um dos principais dos judeus. Algumas traduções dizem que ele era uma autoridade do judaísmo. Este Nicodemos, de noite foi ter com Jesus. Não sei por que ele foi à noite, talvez estava com vergonha de Jesus. E disse: Rabi, que significa mestre, sabemos que veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Esse versículo, ele é fundamental. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos dizer juntos, vamos lá? Em verdade, vamos lá? Em verdade te digo. A pergunta é: você nasceu de novo? Não sei. O que você deu esse aleluia tão empolgante aí? Você que sabe. E foi bom que você deu aleluia mesmo. Porque quem não deu aleluia talvez não saiba se nasceu. Perguntou Nicodemos, esse homem importante: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, eu estou vendo uma conversa ali, a hora que eu estou lendo o texto. Obrigado. Que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é o que, irmãos? Carne. E o que é nascido do Espírito é o que? Espírito. Não te admires de eu te dizer, o que importa é você nascer de novo. Hoje nós queremos falar nesses 30 minutos, 40 minutos, sobre essa necessidade vital. Esses dias mesmo morreu o Silvio Santos. E as pessoas falaram: olha, para onde foi o Silvio Santos? Eu não sei para onde ele foi, mas se ele não nasceu de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Por mais que teve uma carreira brilhante, bem sucedido, mas não há exceção. Para entrar no céu é preciso ter um novo nascimento. E aqui, esse assunto é de importante, muito importante, é vital, é relevante, porque ninguém que não nascer de novo aqui nessa terra vai estar com Jesus no céu. E o novo nascimento, ele é fundamental para a salvação. Por isso tem pessoas que falam assim: aquele meu parente morreu sem Jesus, mas é capaz que ele esteja lá no céu com Jesus, mas se ele morreu sem Jesus, lá o céu não vai ser um lugar bom para ele não, porque lá no céu nós vamos passar a eternidade toda conhecendo Jesus. Agora ele não quis conhecer Jesus aqui na terra, o céu não vai fazer bem para ele não, porque você está crescendo no seu conhecimento de Jesus, e lá no céu você vai continuar crescendo conhecendo a Jesus, porque conhecer Jesus é o que nós vamos passar a eternidade. Jesus é uma pessoa inesgotável. Quanto mais você conhece Jesus, mais você deseja conhecê-lo. Por isso que o novo nascimento é importante, e você deve checar na sua família se alguém não nascer de novo, porque ninguém vai entrar no céu se não nasceu de novo.
Porque para Deus, presta atenção, olha para mim. Para Deus só existe dois tipos de pessoas. Para Deus não é que existe o rico e o pobre, o branco e o negro, o jovem e o velho, o analfabeto e o intelectual. Para Deus só existe dois tipos de pessoas. E aqui nessa sala só existe dois tipos de pessoas: os que nasceram de novo e os que não nasceram. Os que nasceram do Espírito e os que não nasceram. Então Deus não vê assim, é evangélico, é católico. Deus quer saber o seguinte: nasceu de novo? Porque aqueles que nasceram de novo, eles têm o nome deles escrito no livro da vida do Cordeiro. Por isso que é essencial, pai, mãe, você checar o seu filho, seus filhos, eles nasceram de novo. É interessante que essa passagem aqui, na sua Bíblia, João capítulo 3, Jesus agora ele está em Jerusalém. Jesus realizou muitos milagres. E as pessoas ficaram impressionadas ali com o poder de Jesus. Muitos deles seguiram a Jesus, aderiram a Jesus, não por causa de Jesus, mas por causa das manifestações de Jesus, por causa dos milagres de Jesus. E entre essas pessoas estava Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu. Eu sei que hoje se fala muito negativamente dos fariseus, mas os fariseus era a religião mais rígida da época. Os fariseus, eles decoravam os 5 primeiros livros da Bíblia. Os fariseus, eles oravam 5 vezes ao dia. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles davam dízimo até do cominho. Então, esse fariseu aqui, ele vê em Jesus alguma coisa diferente. Ele fala, pô, ninguém faz os sinais que essa pessoa faz, se Deus não for com ele. E aí ele vai lá, como mestre em Israel, ele vai lá conversar com Jesus. Ó Jesus, olha, tem alguma coisa diferente aí com você, porque você faz uns negócios aí que a gente não viu ninguém fazer. Mas Jesus não fala disso, Jesus fala de outro assunto. Jesus fala assim, ó, sabe o que eu quero dizer para você, Nicodemo? Você é líder em Israel, você aí faz parte da cúpula aí do Sinédrio, mas eu quero dizer para você, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Essa é a conversa, Jesus vai ao ponto. Então Jesus ele muda a conversa e ele fala da necessidade do novo nascimento. E essa linguagem que Jesus usa é a mesma linguagem que ele usa com a mulher samaritana. Quando Jesus fala, olha, se você beber de mim, fontes de água viva fluirão do seu interior. Ao primeiro momento a mulher samaritana não entendeu. E no primeiro momento Nicodemos também não entendeu. Porque no capítulo 3, verso 4, Nicodemos ele replica para Jesus. Ele disse assim, mas como que eu vou nascer de novo? Pode um homem sendo velho? O que é um homem velho? Ei, Joana, o que é um homem velho? 70? Vixe, então para mim falta pouco para ser velho. Eu acho novo 70. Eu acho 70 novinho. 85 começa a entrar assim, porque... Não sei você, mas quando o meu filho vem me chamar de velho, eu falo, não, aqui não tem velho não, aqui musculação, tem velho. Deixa ninguém te chamar de velho não, velho é trapo, como dizia minha avó. E aí, Nicodemos pergunta para Jesus, ei, como pode um homem nascer sendo de 85 anos? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer de novo? Será que dá para mim voltar para minha mãe? Será que Jesus está falando de reencarnação, da pessoa voltar novamente e ser um outro ser? Então, e Jesus fala, não, eu não estou tratando disso não, Nicodemo, não estou falando de reencarnação não. O verso 5, Jesus diz assim, olha, em verdade, eu digo para você, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que nessa manhã, nesse culto da esperança, eu quero falar sobre o novo nascimento, fundamentado em 4 perguntas. Primeiro, o que não é o novo nascimento? Segunda, o que é o novo nascimento? Terceiro, quais os resultados do novo nascimento? E quarto, o que eu preciso fazer para nascer de novo? Quantos estão comigo aí? Digam glória a Deus aí. 4 perguntinhas, rapidinho, e depois você vai comer aquele nhoque gostoso com um bolinho. Feijoada? Hoje é feijoada? Aqui vai ter na igreja?
Feijoada. Muito bom. É um bom cardápio, feijoada. Primeira pergunta, vamos lá, vocês estão comigo aí? Dá uma glória a Deus aí. O que não é o novo nascimento? Primeiro, o novo nascimento, ele não significa que uma pessoa é bem-sucedida financeiramente. Porque tem gente, deixa eu falar para você, muitas igrejas hoje atribuem o favor de Deus a dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem o favor de Deus. Se não tem dinheiro, você não tem o favor de Deus. Mas isso é uma mentira, isso é teologia da prosperidade, não é? Nicodemos era rico, porque olha, se você vê aqui nós estamos no começo, o primeiro encontro de Nicodemos, mas lá no final do Evangelho de João, quando Nicodemos vai ajudar no sepultamento de Jesus, olha só o que diz, João 19:39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Isso aqui foi quando Jesus morreu e ele foi levar essa oferta no sepultamento de Jesus. Ou seja, era um cara que tinha dinheiro. Então, o novo nascimento, ele não significa necessário que você tenha o favor de Deus e está recebendo grana. O dinheiro, ele pode fazer muitas coisas boas e é muito bom ter dinheiro. Agora, o dinheiro não pode comprar uma passagem para ir para o céu. O dinheiro pode te levar para Paris, mas o dinheiro não compra o passaporte para o céu. O dinheiro pode te dar uma casa, mas não te dá um lar. O dinheiro pode te comprar remédio, mas o dinheiro não te dá saúde. O dinheiro pode proporcionar para você alguns momentos de prazer, mas quem dá paz é Jesus de Nazaré. A segunda coisa que o novo nascimento não é, a experiência do novo nascimento também não equivale a ter um profundo conhecimento da Bíblia. Olha só, João 3:9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Então deixa eu falar uma coisa para você, só para você ter uma ideia. Um rabino, ele tinha que decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles estudavam horas a fio do Velho Testamento. Ele tinha conhecimento, ele conhecia a Bíblia de capa a capa, o Velho Testamento. Todos os dias ele estudava a profundidade da Bíblia. Mas Jesus falou para ele: você sabe muito, Nicodemo, você é professor de teologia, Nicodemo, você é mestre, talvez você já tenha o doutorado, mas eu quero dizer para você, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Então você pode, meu irmão, ser professor, doutor, doutor em divindade, você pode ser um teólogo maravilhoso, você pode conhecer todos os livros da Bíblia de capa a capa, você pode conhecer todas as histórias bíblicas, mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. A terceira coisa que não é o novo nascimento também não é ser uma pessoa religiosa. E aqui eu estou falando com você agora. João 3, capítulo 1, a Bíblia diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Quem eram os fariseus? A religião mais severa da época. A religião que você tinha que orar 5 vezes por dia, jejuar 2 vezes por semana e dar o dízimo até do cominho. Tem gente aqui que não dá o dízimo nem do salário. Você vai botar um tempero lá na sua comida? Separa 10% que é para o Senhor. Era uma religião severa demais. Os fariseus, eles foram um grupo que surgiu no período interbíblico, que é o período entre Malaquias e Mateus, que eles vieram para combater a secularização da filosofia grega. Era um grupo fervoroso, dedicado, consagrado, buscava a Deus. Mas Jesus falou: vocês são religiosos, vocês frequentam a sinagoga, vocês jejuam semanalmente, vocês dão o dízimo de tudo, mas eu quero dizer para você, religião não é imprescindível para você ser salvo. Jesus falou: vocês têm muita religião, mas vocês estão perdidos. Então toma cuidado, porque nós os evangélicos, presta atenção, nós os evangélicos, que antigamente chamava de protestante, hoje chama de evangélico, nós achamos que todos os evangélicos são salvos, e os católicos é tudo perdido. Mas isso não é uma verdade. Tem católico salvo e tem evangélico perdido também. Toma cuidado para você não achar porque você é evangélico,
porque você vem na água viva, porque você foi no encontro, porque você foi numa célula, porque você dá uma oferta aqui na igreja, e você é salvo. Não, religiosidade não é salvação. Salvação é nascer de novo. Quantos podem dar um glória a Deus aqui? A quarta coisa que não é novo nascimento, já vou chegar no que é, mas vamos devagar. A experiência do novo nascimento não equivale a ter um cargo de liderança na igreja. Nós temos o curso do CTL, é um curso de formação de líderes, mas não é porque você vai fazer o CTL, é que você vai ser salvo. Então, Nicodemos, a Bíblia diz que ele era um dos principais dos judeus. Na época, os principais judeus, eles tinham um conselho chamado Sinédrio. Sinédrio eram os principais líderes judaicos. Nicodemos tinha uma liderança. Nicodemos, ele era membro do Sinédrio. Então Nicodemos era uma pessoa que cuidava dos judeus. Nicodemos era uma pessoa muito religiosa, e não só religiosa, ele era um líder da religião. Nicodemos era um homem íntegro, religioso, espiritual, mas ele estava perdido. Então toma cuidado, que você pode ser muito religioso e não ser espiritual. Não sei se vocês conhecem a história de John Wesley. John Wesley foi o fundador da igreja metodista, um avivalista tremendo, tem uma história linda. Mas John Wesley, se você não sabe, ele era religioso, mas ele não era salvo. Por quê? Ele era missionário entre os índios, porque ele foi enviado por uma igreja, mas lá entre os índios ele descobriu que ele não era nascido de novo. Ele era missionário entre os índios, evangelizando os índios, e lá ele teve uma experiência com Jesus, e dali ele nasceu de novo, recebeu uma unção tremenda, foi avivado e se tornou um avivalista, e ele foi o fundador da igreja metodista. Ou seja, era um homem líder, missionário, mas não era salvo. Deixa eu falar para você, tem muito pastor que não é salvo. Tem muito pastor que não nasceu de novo. Tem pastor que ele apenas recebeu o manto do pai, do avô, e agora ele continua sendo pastor, mas ele não nasceu de novo. Tem gente que prega o evangelho, mas não nasceu de novo. Jesus mesmo disse que lá no dia do juízo, alguns vão dizer: Senhor, em teu nome profetizamos. Quem profetiza? Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. Você já pensou? Um pastor perdido, um líder perdido, é porque não nasceu de novo. A quinta coisa que é não nascer de novo não é uma experiência hereditária. Por quê? Aqui no Brasil nós temos aquele ditado que diz assim: filho de peixe, peixinho é, e filho de crente, crentinho é. Mentira. Mentira. Tem que se converter e nascer de novo. Esse negócio assim: pastor, minha mãe é mulher de oração, minha avó ora por mim 3 da manhã, pastor, meu pai lidera a célula. Tudo legal, mas a conversão não é hereditária, é individual. Por isso que lá em João capítulo 1 verso 12 diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o que, irmãos? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que eles fizeram? Os quais não nasceram nem do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Tem que nascer no Espírito. Você um dia nasceu fisicamente, biologicamente, e aleluia por isso, que você nasceu, mas agora você tem que nascer espiritualmente. Amém? E por último, o que é não nascer de novo? A primeira pergunta, são 4, eu estou na primeira. As outras são subtópicos do primeiro ponto. Mas nós vamos sair no horário daqui, fica tranquilo. O novo nascimento também não equivale ter informações certas sobre a pessoa de Jesus. Nicodemos, lá em João 3, verso 2, a Bíblia diz que ele foi ter, é o 6, Jesus... É o próximo, viu, querida? Jesus, ele foi à noite ter, Nicodemos foi à noite ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre. Ou seja, que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele.
Ou seja, Nicodemos, ele tinha informações de quem era Jesus. Nicodemos, ele reconheceu que Jesus era mestre. Nicodemos reconheceu que Jesus tinha poder para operar milagres. Nicodemos reconheceu que tinha vindo Jesus manifestar o seu poder. Nicodemos sabia que Jesus veio da parte de Deus. Nicodemos queria, assim, de uma maneira, saber quem era Jesus. Nicodemos venceu os preconceitos da época, mas Nicodemos não tinha nascido de novo. Deixa eu falar para você, tem muita gente hoje no meio evangélico, meio cristão, que eles têm informações de quem é Jesus. Se você perguntar para ele sobre Jesus, ele vai falar que Jesus nasceu da Virgem Maria, ele vai dizer que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, ele vai dizer que Jesus teve 3 anos e meio de ministério, ele vai dizer que Jesus ressuscitou entre os mortos, ele vai dizer que Jesus foi assunto aos céus, ele vai dizer que Jesus está ao trono de Deus, ele vai dizer que Jesus vai voltar, mas só saber isso não é o suficiente. Ele tem que nascer de novo. Diga um glória a Deus aí, aleluia. E eu errei aqui, é o ponto 6 agora, tem mais um pontinho, o que é não nascer de novo. Pastores, conserta meu esboço aí, que eu botei 2,5. Não é? 3 vezes o 5? Aleluia. Tá bom? Desculpe vocês também do multimídia, eu que estava errado. Mas a pregação está certa, é só os pontos que estão errados. É que eles vão pregar à noite nas igrejas lá também. Então é bom que vocês saibam, o esboço é o mesmo. E eu mando para eles sábado à noite. Se você quiser, eu mando para você também. Então manda um zap para mim, que eu mando para você. Deixa fluir? O que significa deixar fluir? Continua. Fica aqui. Eu gosto que vocês participam, que eu não gosto de gente calada. Na minha casa, quando a minha mulher fica muito calada, eu fico preocupado. Mas ontem eu vi ela cantando no banheiro, tomando banho, fico feliz. Aleluia. 6º, ou é o 7º? 7º. Então muda, deixa eu consertar o meu aqui também, aqui na hora. 7º. O que é não novo nascimento? O novo nascimento também não equivale a ter um padrão moral elevado. Lá em João capítulo 3, verso 6, diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Deixa eu falar para você, tem pessoas que acham que o padrão dela elevado, de moralidade, de integridade, de inteireza, é o que vai levar ela para o céu. Deixa eu falar para você, tem gente, presta atenção no que eu vou falar para você, que tem um padrão moral mais elevado do que muitos de nós aqui. Tem gente que tem uma ética superior à nossa aqui. Tem gente que vive um padrão moral absurdo, mas está perdido. Só que eu quero dizer para você que tem gente que vive um padrão de moralidade lá em cima, que vive uma integridade que talvez nenhum de nós chegue aqui. Mas vou dizer para você, está perdido. Nicodemos era um desses, porque para fazer parte do sinédrio, ele tinha que ser irrepreensível. Então o que eu estou querendo dizer para você, não é para você fazer coisa errada não. O que eu estou querendo dizer para você, que a sua salvação não depende do seu padrão moral. A sua salvação depende se você nascer de novo. Quantos podem dar com glória a Deus? Pastor Silvio, então vamos falar logo o que é nascer de novo. Você só fica falando o que não é. Então vamos lá para a segunda pergunta. O que é a experiência do novo nascimento? Primeiro, a experiência do novo nascimento é algo radical, novo, inédito e singular. Jesus disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A palavra novo aqui no grego significa o seguinte: uma ressurreição. A palavra no grego aqui significa que você estava morto e que agora você nasceu para uma nova vida. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui nessa manhã? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê?
Aleluia, o novo nascimento faz de você agora uma nova criatura. Você agora não é apenas filha do seu João com a dona Maria, agora você é um cidadão dos céus. Você agora é uma criatura que tem novos gostos, novos desejos, novos sonhos, novas disposições, porque agora você é um novo ser, você é uma nova criatura. Agora você tem uma nova família, agora você tem uma nova mente, você tem um novo nome, você tem uma nova pátria, você tem novos desejos, novos gostos, novas preferências. Você é uma outra pessoa. Aleluia. Jesus falou: Nicodemos, você tem que agora nascer. Essa criatura chamada Nicodemos, filho do seu José e da dona Maria, essa criatura é carne, e a carne não vai entrar no céu. Você precisa nascer de novo, para que o Espírito Santo venha habitar em você, e você se torne uma nova criatura. Aleluia. Então, o novo nascimento é uma experiência assim singular, única, que você agora é um novo ser, você faz parte de uma nova criação, você é uma nova criatura, você tem novos desejos, você tem novos sonhos, novos gostos. Aleluia. Eu estava conversando agora com os pastores antes de vir para cá, a gente sempre faz uma reuniãozinha antes, e teve um pastor que falou que tem um membro lá na igreja dele, que ele vem no culto uma vez por mês, e os outros finais de semana vai nos shows do mundo. Então, peraí, só para me entender, ele vem na igreja uma vez, e as outras semanas ele gosta dos shows aí do mundão. Aí, a pergunta é, essa pessoa nasceu de novo? Não responda, deixa eu falar primeiro. Você não pode confundir conversão com regeneração. Porque a conversão é um processo, mas a regeneração é instantânea. E eu explico. Nós vamos levar gente para o encontro. As pessoas vão ouvir o evangelho. E muitas dessas pessoas vão estar num processo. E para ser mais claro para você, esse processo, às vezes ela está bebendo, ela está fumando, ela está usando droga, ela está falando palavrão, mas ela está no processo ainda. O Espírito Santo está lá trabalhando, convencendo, ela está no processo. Mas vai chegar um momento que o Espírito Santo vai chegar e vai regenerá-la, e vai fazer dela uma nova pessoa, uma nova criatura. Aí, você pode ter certeza que essa pessoa, quando ela querer ir nesses lugares que ela não deveria ir, ela vai sentir náusea. Esse não é o meu lugar. Aqui tem fumaça demais, aqui tem palavrão demais, aqui tem maconha demais, aqui tem fofoca demais. Esse não é meu lugar. Então, eu falei, pastor, pode ser que ela esteja nesse processo ainda de conversão. Mas se ela é de Deus e é uma eleita de Deus, vai chegar um momento que o Espírito Santo vai regenerá-la e ela vai se tornar uma nova criatura. Ou não. Ou não. Ela ouviu o evangelho, achou legal, a turma é bacana, fui bem tratado, quero casar com uma evangélica e fica aí no nosso meio. Mas na hora do louvor não adora, na hora da palavra fica mexendo no WhatsApp, antes da bênção apostólica ela já está lá no estacionamento. Então são pessoas que não nasceram de novo, e às vezes, sabe qual que é o nosso problema? Olhe para cá, olha para mim, que a gente espera atitudes de pessoas que não nasceram de novo, atitudes de uma pessoa nascida de novo. Mas por que essa pessoa ainda quer ir para o chiqueiro? Por que essa pessoa ainda está nessa? Porque ela não nasceu de novo. Porque o dia que ela nascer, tudo muda. Quantos concordam com o que eu estou falando? Dá uma glória a Deus. Segunda coisa, a experiência do novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. A palavra grega para nascer significa que veio do alto, veio de cima. Não é algo produzido por você, você não faz você nascer de novo, é algo que veio do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e mexe com você, mexe na sua interioridade, mexe no seu coração e faz de você alguém novo. Não é você que agora eu nasci, não, a sua parte eu vou falar no final qual é, mas é algo que nasceu no céu, porque você nasceu no céu, no coração de Deus.
porque você nasceu no céu, no coração de Deus, antes da fundação do mundo. Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai vir, vai levar você em algum lugar para ouvir o Evangelho, e o Espírito Santo vai falar assim: nasceu de novo. Quando você acha que alguém pode se regenerar, como diz o pregador Charles Spurgeon, ele vai dizer, quando alguém diz que é fácil se converter, Spurgeon vai dizer assim: é mais fácil um leão virar vegetariano do que uma pessoa ser regenerada por si própria. Por isso que eu repito para você, falo que uma pessoa que não nasceu de novo, ela não pode entrar no céu. Porque se ela fosse para o céu, ela não se deleitaria com o que tem lá. Mas você não. Você, quando for para o céu, abrir os seus olhos, você vai se deleitar com Cristo. Amém? 3. O que é a experiência do novo nascimento? A experiência do novo nascimento é a transformação interior realizada pelo Espírito. Por isso que Jesus disse em João 3,5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus falou que tem duas condições para entrar no reino de Deus: nascer de novo e ser batizado. A água aqui fala de quê? Do batismo. Às vezes a gente ouve por aqui, pastor Jefferson, de pessoas que falam assim: eu me converti, mas não quero me batizar porque eu não estou tentando. Eu não estou tentando me batizar. Não está tentando? Você está tentando de trabalhar amanhã cedo? Você vai. Por quê? É importante que você vá. Agora, o batismo, uma pessoa que nasceu de novo, presta atenção, ela quer ser batizada. Se ela está em dúvida ainda se ela quer ser batizada, pode ser que ela esteja naquele processo que eu falei anterior, nesse processo de conversão, porque o dia que ela for regenerada, ela vai querer ser batizada. Que nem nós vamos fazer o batismo mundial em novembro como igreja. E quarta-feira chegou uma irmã querida aqui, muito querida da nossa igreja, ela falou: pastor, vai ter batismo só em novembro, eu queria ser batizada antes. Eu falei: essa é a atitude de quem nasceu de novo. Desejo, eu quero ser batizado, eu quero me identificar com Cristo, eu quero mostrar para o mundo, para as regiões espirituais, que eu morri para o mundo e agora eu estou vivendo para Deus. Dá um glória a Deus. Então, resumindo, se eu pudesse resumir para você aqui nessa manhã, o novo nascimento, ele é essa mudança completa de caráter, de mente, de vontade, de coração. O novo nascimento é a ressurreição, o novo nascimento é uma nova criação, o novo nascimento é o passaporte para a vida, o novo nascimento é a mudança radical, o novo nascimento é uma mudança de gostos, de hábitos, de desejos, de opiniões e de esperança. E a pergunta que eu tenho para você é: você nasceu de novo? Com esse amém pichuruco? Porque essa semana eu estava preparando essa palavra e eu lembrei o dia que eu nasci de novo. Você lembra o dia que você nasceu de novo? E eu entrei assim em exultação no Espírito. O dia que eu fui num acampamento de jovens, 1978, em Arujá, São Paulo, eles me chamaram para jogar bola, e eu fui lá para jogar bola, porque eu não gostava de crente, eu quero jogar bola é comigo, e aí era apenas uma armadilha para mim, e que o jogo era o menos importante, jogar bola, e vamos lá jogar bola, quando eu cheguei lá, joguei a bola, e quando eu vi a mensagem de Cristo, através do Evangelho, e foi feito um apelo, eu fiquei perplexo, eu fiquei alumbrado, eu fiquei assim fascinado por Cristo. E o seminarista na época falou: e quem hoje, nessa manhã, quer aceitar a Cristo? Na verdade só tinha eu de não crente, era só para mim aquela mensagem. Graças a Deus. E eu levantei minha mão. Eu achei que levantei minha mão e é o que eu quero. Mas aí eu comecei a ver umas mudanças. Aquele que roubava não rouba mais.
Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que furtava no jogo, não furte mais. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que ira mais menos. E foi indo. E aconteceu. Por isso que eu quero dizer a terceira pergunta para você. A primeira, o que não é novo nascimento. A segunda, o que é novo nascimento. Vamos para a terceira pergunta. Pastor, quais são os resultados do novo nascimento? Primeiro, livramento da condenação. Jesus disse, João 3,16. Jesus continua falando com Nicodemos, viu? Eu sei porque a turma fala que Jesus falou com Nicodemos até o versículo 7. Mas Jesus vai aí. Jesus que está falando aí. Olha só o que ele diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Então preste atenção. O resultado do novo nascimento, deixa eu falar para você, é que você foi livre da condenação. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Porque o salário do pecado é a morte. A condenação é inexorável a todas as pessoas. Você era filho da ira, você estava debaixo de juízo, você estava perdido, mas o dia que o Espírito Santo te regenerou e fez você uma nova criatura, aí Deus te justificou, você foi absolvido dos seus pecados, e agora o seu nome foi escrito no livro da vida. Portanto, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então não tem mais condenação. Não tem mais condenação. Você está com medo de condenação, mas não há condenação. Ah, pastor, eu tenho medo do juízo final. Mas se tem medo do juízo final, a Bíblia está dizendo que você não tem mais condenação. Você vai ser julgado não para ser condenado ou salvo, você vai ser julgado para receber a recompensa pelas obras. Se você vai morar numa cidade que brilha mais, numa cidade que brilha menos, se você vai estar mais perto de Paulo, é para isso aí que você vai ser julgado. Mas não há condenação se você está em Cristo. Você está em Cristo, então eu quero dizer para você, não há condenação mais para você. O velho homem já morreu, você está absolvido diante de Deus. Por isso, você não precisa viver com culpa, com medo, amedrontado. O que vai ser no meu futuro? O seu futuro já está resolvido. Jesus disse, aquele que crê em mim não é julgado. Uou! Aleluia! Por isso que quando alguém vem julgar você, fala, filho, não me julga não, nem Deus me julga mais. E você vem querer me julgar. Segunda coisa, resultado de uma pessoa que nasceu de novo, ela tem a vida eterna. Olha só João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aqueles que creem em Jesus, deixa eu falar para você, além de não ter mais condenação, porque Deus poderia simplesmente não, você não é condenado, tá bom, você não vai para o inferno, mas você acabar, como diz o testemunho de Jeová, acabou, você não é condenado, acabou. Mas Deus fez mais do que isso. Deus não te condenou e Ele fez mais. Ele te deu a vida eterna. E a vida eterna, eu falar para você, não é daqui, vai acontecer daqui 50 anos não, a vida eterna já está aí dentro de você, a vida de Deus já está aí dentro de você, pelo Espírito Santo. Essa vida eterna começa hoje, não vai começar no futuro, quem sabe não, começa já. O Espírito Santo entra em você e a vida eterna vem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Por isso Jesus disse que Ele veio nos trazer vida abundante. A vida eterna é a vida abundante. Você chega num lugar com vida abundante. Não chega com essa cara feia que você veio aqui no culto. Porque uma pessoa que tem a vida eterna não tem essa cara feia. Uma pessoa que tem a vida eterna, ela tem o fruto do Espírito, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão. Ela acorda de manhã, olha, eu tenho a vida eterna. Nesse mundo aqui eu vou viver talvez 90, 100, 120 anos, mas isso aqui, Jesus diz que aquele que crê nele não passa pelo juízo, mas recebeu dele a vida eterna. Você vai viver para sempre.
Para sempre. Então diga para o seu irmão aí: filho, tenha paciência, porque você vai me aguentar para sempre. Você está pensando que é só aqui na água viva? Isso aqui vai continuar. E em terceiro lugar, a vida eterna te livra de condenação. O novo nascimento te livra de condenação, te dá a vida eterna. E em terceiro lugar, põe luz no seu caminho. Olha só, João 3,18. Quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha o verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Olha o verso 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, a terceira coisa que o novo nascimento produz: agora você não anda mais em trevas, você agora anda debaixo da luz. Aqueles que nasceram de novo, agora eles têm um estilo de vida diferente, eles têm um destino diferente. Agora eles não querem viver mais em trevas, eles têm prazer em Deus, eles se deleitam em Deus, eles têm um novo coração, eles têm uma nova mente, ele tem novas preferências, ele tem novos desejos, ele não vive mais no pecado, porque agora ele anda debaixo da luz. Aleluia. E eu encerro. Você viu como que é bom nascer de novo? A quarta pergunta, se a primeira, o que não é novo nascimento; a segunda, o que é novo nascimento; a terceira, os resultados do novo nascimento; a quarta, para encerrar, 5 minutos a gente encerra. Quais são as condições para nascer de novo? Em primeiro lugar, reconhecimento dos pecados. Somente aqueles que reconhecem a malignidade do pecado e correm desesperadamente para Deus, esses sim podem receber o perdão de Deus. O pecado é maligno, o pecado escraviza, o pecado mata, o pecado adoece, e o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que a alma que peca morrerá. A primeira condição para você nascer de novo é você reconhecer o seu pecado. Hoje para o mundo, o pecado é só matar, roubar e beber, e de vez em quando para folia. Mas pecado é muito mais do que isso. Indiferença para com Deus é pecado. Não querer andar com Deus é pecado. Não cumprir a lei de Deus é pecado. Pecado é muito mais do que as pessoas falam. E quando o Espírito Santo vem sobre você, você tem consciência da sua pecaminosidade. Quanto mais você estiver perto de Cristo, mais consciente você é que é pecador. Paulo, o apóstolo, ele diz assim: Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando você anda com Deus, você acha que você é o pior pecador que tem. Você acha que quando você se acha que é melhor que alguém, é porque você foi mordidinho por uma mosquinha chamada diabo. Quando você fala, aquele é pecador, aquele é um miserável, é porque você ainda não entendeu o Evangelho. Quando você entende o Evangelho, você se considera o pior dos pecadores. Quanto mais perto da luz você está, mais a sua impureza é mostrada. Então, quando alguém vem falar de outro irmão para mim aqui, eu falo, se tivesse espelho em casa. Então, quanto mais perto de Cristo você está, menos você julga as pessoas. Quando você vê gente falando muito mal da vida dos outros, você pode ter certeza que ele está muito longe de Deus. Segunda coisa que a gente tem que fazer para nascer de novo é crer que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus não veio ali apenas para ser uma pessoa legal, bonzinho, para a gente na sexta-feira da paixão assistir o filme. Ali na cruz, quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ali o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade estava sendo imputado no corpo de Jesus. Jesus foi o único ser humano que viveu nesse planeta
que experimentou o desamparo de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi totalmente desamparado. É Deus falando: eu te desamparei, porque agora eu quero outros filhos para mim, e você tem que levar o pecado de todos eles. Jesus ali naquela cruz, nós nunca vamos saber a dor que ele sofreu. Todos os nossos pecados estavam sendo imputados sobre ele. E ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que em aramaico significa: Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo total, os nossos pecados. Então Jesus, ele veio morrer pelos nossos pecados. Então deixa eu falar uma coisa para você: quando você reconhece que é pecador e crê que Jesus morreu pelos seus pecados, o Espírito Santo vem e opera em você o novo nascimento. E aí você se torna uma nova criatura. Você nasce de novo. Você se torna membro da família de Deus. Seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Nada mais arranca você dos braços de Jesus. Nenhuma condenação há mais sobre a sua vida. Você foi absolvido, você foi justificado. Agora você está nas mãos de Jesus e ninguém mais tira.